Boa noite a todos para mais um estudo aqui das nossas terças-feiras. E eu gostaria de começar com a nossa prece inicial. Então, convido a todos neste momento a fechar os olhos, respirar fundo e elevar os nossos pensamentos ao nosso plano superior, ao nosso Pai maior e ao amado Mestre Jesus, que possibilita que possamos estar aqui todas as terças-feiras, reunidos entre amigos, para estudarmos. Hoje, em especial, estudaremos o Evangelho. Agradecer aos amigos que aqui vêm para nos incentivar, nos intuir, para melhorar o ambiente onde nos encontramos no momento. Aqueles também que vêm para aprender, como nós ainda aprendizes, aqueles que precisam ouvir os ensinamentos aqui hoje discutidos. Que Jesus abençoe a todos, proteja. E eu peço aos amigos espirituais que neste momento de estudo, que possamos ser um pontinho de luzes que vão até os lugares mais necessitados, que as vibrações aqui que serão geradas pelos nossos pensamentos focados no estudo, que possam ser pensamentos de amor, de paz, de tranquilidade, e que assim possamos emanar neste momento o melhor dos nossos corações, nessa sintonia, para que os amigos também consigam levar essas vibrações a todos aqueles necessitados de todas as ordens. Que Jesus abençoe a reunião de hoje, abençoe cada um de nós e humildemente eu peço a permissão para que possamos dar início a mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou share, se vocês não estiverem vendo, me avisem. Caso contrário, é porque vocês estão vendo. Bom, hoje nós vamos estudar a terceira parte do capítulo 8 do Evangelho, que tem como tema bem-aventurados os que têm puro coração, e o tema de hoje, né, o item de hoje, que é o item 3, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, em Mateus, capítulo 18, existe uma passagem, um diálogo, uma fala do Cristo com os discípulos, que quando a gente lê pela primeira vez, sem um estudo, uma base anterior para compreender aquelas palavras, soa um tanto rude, soa um tanto absurdo até, um tanto não, bem absurdo, da parte do Cristo. E aí onde que, né, nascem as contradições, a falta de entendimento, e é muito importante entender, compreender que, falando assim de Bíblia, né, eu digo, ao estudar, eu não digo nem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, né, é as máximas do Cristo, né, não tem o Velho Testamento e a história inteira, né, do Cristo, são as máximas explicadas, né, pelos Espíritos, com as notas de Kardec. Eu digo no sentido de quando estudar a Bíblia, né? Muitas pessoas o fazem. Então, é necessário que nós tenhamos uma compreensão histórica, que nós tenhamos uma compreensão que estamos olhando para um livro de mais, né? Pelo menos aí, sei lá, 1.500 anos, e de uma história que se passou há mais de 2.000 anos, bem antes, né? Porque tem o Velho Testamento. E buscar as informações corretas, o que é este livro, o que este livro traz, o que histórias este livro conta, né? Os livros da Bíblia, né, que são vários, que história esses livros contam, porque com essa compreensão é que nós vamos compreender e analisar da melhor forma aquilo estudado.
E nem um ponto, eu não estou nem aqui dizendo um ponto de vista religioso, estou dizendo um ponto de vista histórico, filosófico e até mesmo científico, para que a gente possa compreender as falas, o momento histórico, o espaço geográfico, a cultura, o linguajar. E é interessante que o que nós vamos ver aqui, né, em relato de Mateus, no capítulo 18 e 11, como as falas podem ser muito mal interpretadas, se não compreendidas na sua essência. E, mais uma vez, realmente tirando o ponto de vista religioso, mas o ponto de vista, né, como eu disse, histórico, filosófico, para que compreendamos o que Jesus, naquela época, veio passar. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as explicações detalhadas, o ponto de vista detalhado sobre, né, algumas máximas. Agora, a compreensão, né, histórica da Bíblia requer um estudo muito mais aprofundado, que muitas pessoas fazem, é bem interessante, na verdade. Existem, né, várias pessoas conhecidas no meio espírita que são historiadores e estudam, né, a Bíblia, compreendem aquela base, e lembrando também que a Bíblia os evangelhos, vamos assim dizer, que é o que nós estudamos, são cópias das cópias das cópias das cópias das cópias, né? Existe muita falta de desinformação quando alguém fala, os originais dos evangelhos. Não existe originais, aquele primeiro escrito da mão de alguém, pelo menos não que se tenha conhecimento. Pelos estudos, né, da ciência, esse meio que estuda objetos de longas datas, eles podem dizer, né, pelas condições do objeto, pela estrutura, mais ou menos quanto tempo tem. Então, eu não vou dizer aqui, porque eu ouvi, mas eu não me lembro exatamente, mas eu sei que os pergaminhos mais próximos estão aí coisa de... Eu não vou nem dizer, eu ia falar coisa de 150 anos depois de Cristo, mas eu não vou dizer porque eu não tenho certeza, mas eu sei que é um tempo depois. Mesmo porque, né, os, os discípulos começaram a escrever, né, depois de conhecer Jesus e o que Jesus fez. Né? É sempre bom lembrar que Jesus não deixou nada escrito. Então, tudo que nós sabemos de Jesus foram outras pessoas escrevendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque né, a passagem do evangelho que nós vamos entrar agora requer que nós tenhamos esse olhar crítico, mesmo que vai ser explicado aqui, mas eu penso, e se uma pessoa pegar a Bíblia e não tiver essa explicação? Se ela não tiver esse questionamento, esse olhar crítico, a gente começa a achar que Jesus era um tirano, e que Jesus pregava isso aí que a gente vai ler agora, sem compreender o que essas palavras significam, né? Então, mesmo que sejam cópias das cópias e traduções, outra coisa que é muito importante lembrar também, e principalmente quando se estuda a doutrina espírita, é saber que existe um trabalho muito grande da espiritualidade, né? Desde o encarne ou desencarne de Cristo e para a propagação do cristianismo, séculos a fio, para que a essência desses ensinamentos não se perdessem, mesmo que existem traduções aí absurdas ou interpretações errôneas do evangelho, mas a essência não se perdeu com os séculos, né? Então, existe um trabalho muito, muito árduo do grupo do Cristo para que isso seja divulgado da melhor forma e nas melhores mãos. E aí depois, né, veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? O Consolador prometido que Jesus mesmo fala. Bom, com isso relembrado em mente, vamos entrar no que nós vamos estudar. Então, ele aqui no slide está com a primeira advertência, né? Que é o diálogo de Jesus com os discípulos, dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos.
é necessário que venham os escândalos. Bom, vamos parar aí já. Você lê isso e fala, é necessário que venham os escândalos? Mas o que é isso? O que Jesus quer dizer com isso? Escândalo? Primeiro, o que a gente conhece por escândalo, né? Geralmente, tudo aquilo que fica exposto, que vai contra a moral, os bons costumes, tudo aquilo que uma massa enorme toma conhecimento de alguém ou de um grupo que cometeu um erro muito grande, um dos que, pelo menos no Brasil, né, que é muito visto, aqui também, mas no Brasil a gente geralmente, a cada 10 reportagens, 9 é em relação a isso, que são os escândalos políticos, as corrupções, os desvios de dinheiro, enfim. Então, nós conhecemos isso como escândalo. E Jesus vem aqui falar que é necessário que venham os escândalos. Então, se a gente conhece, se isso que é o que nós conhecemos por escândalo, como é que Jesus fala que é necessário que venham os escândalos? Bom, vamos seguir então para entender. E aí, continuando, diz, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, é necessário que venha um escândalo, tá aqui dizendo. Mas eu condeno o homem que faz o escândalo? Fica confuso. Então, vamos refletir. A segunda advertência, nessa mesma fala do Cristo, diz assim, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Aí piora. Aí Jesus diz que o escândalo é necessário, mas que condena quem faz escândalo. E ainda por cima, que é para cortar o pé e a mão de quem pratica isso? E a gente chega à conclusão que o Jesus realmente era um tirano daquela época. Como assim? Mas o Jesus que eu conheço prega o amor, a caridade, a benevolência, mas aqui essa passagem está bem clara, ele está falando que quem pratica isso que é para cortar o pé, a mão. Bom, vamos continuar. E para piorar, ele fala assim, se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançá-lo longe de vós. Bom, então fiquei sem o pé, sem a mão, sem o olho, não posso errar, porque quando eu lembro quando há muito tempo atrás, quando a primeira vez que eu estudei essa passagem, me veio na cabeça assim, seria quase obsoleto, né? Ou desnecessário todos nós, sem exceção de ninguém, reencarnar com as mãos, com os pés e com a visão. Porque todos nós erramos, todos nós temos erros. Então, qual é o propósito dessa fala? E, para fechar, ele termina dizendo, é preferível que entreis na vida tendo um só pé, um só olho, do que terdes dois e seres lançado ao fogo do inferno. Aí, para completar, ele fala do fogo do inferno. Espera aí, eu já aprendi que não existe inferno. Mas Jesus está falando que existe. Lançar no fogo do inferno, então existe. As penas eternas, o inferno, as condenações no fogo do inferno. E aí é que eu digo, se não entrarmos para um estudo como esse, seja aqui ou seja em qualquer lugar que estivermos, principalmente quando se lê a Bíblia, porque na Bíblia não vai ter as explicações tão detalhadas como nós temos hoje, né? Porque por isso chama codificação, né? A codificação veio depois, com as ajudas dos espíritos superiores, os trabalhadores do Cristo, pelo meio de Kardec, do trabalho dele, para que possamos compreender esses tipos de fala. E assim começarmos a ter uma clareza do que Jesus disse. Porque se realmente foi isso que Jesus quis dizer, eu diria que muita coisa não faria sentido. Mas há o questionamento, não é? E aí, primeira coisa, vamos entender o que é escândalo, né? O sentido vulgar da palavra.
E como eu, né, dei um exemplo de partidos políticos, corrupção, aqui no slide colocaram um jornal, né, uma imagem de um jornal, que diz: novos partidos buscam deputados de aluguel. Enfim, então é o que nós entendemos por escândalo, essas notas, essas coisas que geralmente, esses assuntos, essas situações que acontecem, que geralmente chocam o país, e as pessoas em volta, de assassinatos brutais, desvios de verbas, e uma série de coisas que já, né, estamos cansados de ouvir. Então nós adjetivamos como escândalos tudo isso. E né, não deixa de ser a repercussão de uma ação que vai de encontro à moral ou ao decoro, que é o que nós entendemos. Porém, no sentido evangélico, do evangelho, o sentido é um pouco mais profundo. E aí que nós vamos começar a compreender a fala do Cristo. E aí, no sentido evangélico, tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão, é tido como escândalo. É interessante que eles colocaram uma foto, provavelmente de uma pessoa alcoólatra, né, com vício do álcool, mas para que não, né, não fique confuso, o vício que ele está falando aqui, né, não é só o vício do álcool, do cigarro ou de qualquer outro vício material, mas também do vício moral, né, o vício dos nossos pensamentos errados, nossos julgamentos, nossas atitudes, todo comportamento ruim, né? No dizer bem claro, todo comportamento ruim que nós temos, todo comportamento prejudicial, os conhecidos mal hábitos, todos os maus hábitos que nós temos. Então, é tudo que resulta nas imperfeições humanas. Tudo aquilo que vocês podem conseguir pensar neste momento e mais um pouco é conhecido como escândalo nesse sentido evangélico, nessa fala do Cristo. Então, vamos entender uma outra parte. Aí ele diz, é preciso que haja escândalo no mundo. Que, né, se a gente olhar assim de cara e não estudar, aí fica complicado acreditar que Jesus estava incentivando os escândalos. Mas como a gente já entendeu o que é escândalo, né? Que são todas as nossas imperfeições, então sim, é preciso que haja escândalo no mundo. Por quê? Porque é uma decorrência das nossas imperfeições. Todos nós somos imperfeitos em algum grau, em certo grau. Uns mais, uns menos, mas nós somos. Estamos todos aqui, eu digo aqui no planeta Terra, né? Mais ou menos no mesmo estado vibratório. Então, como somos espíritos impuros e imperfeitos num planeta de provas e expiações, sim, é preciso que haja escândalo porque é uma decorrência das nossas imperfeições. Porém, aí é que entra uma das belezas da justiça divina. O que fazemos de errado torna-se mecanismo de punição para uns e prova para outros. Então, nada é perdido. E a gente vai ver um pouquinho aqui na frente. E aí, a pergunta se repete. É preciso que haja escândalo no mundo? Também não. Por quê? Não há para os homens a obrigação de praticar o mal. Olha que interessante isso. A necessidade que o Cristo diz aqui não é a necessidade que conhecemos como é preciso que isso aconteça para que outras coisas aconteçam. Essa necessidade vem de nós mesmos pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, que nos levam à necessidade, à vontade para o caminho do mal. E como as leis de Deus são imutáveis, ele não violaria, com certeza,
o nosso livre-arbítrio. Porém, não é uma obrigação que passemos pela dor, que erremos, é uma escolha. Porém, pelas nossas imperfeições, ainda escolhemos os caminhos mais difíceis, os caminhos que existem mais provas e expiações. Só que tudo aquilo que nós fazemos de ruim para conosco e para com o próximo é a mesma ferramenta que Deus utiliza para que possamos aprender. Então, como não é uma obrigação, né, que façamos o mal para aprender, porque podemos ter escolhas mais suaves, se é assim, né, nos propormos a aprender, a melhorar. E isso do nosso livre-arbítrio é que nos faz entender quando Jesus fala da necessidade, porque são as nossas escolhas. São as nossas escolhas. E quando o mal for banido, todos serão bons, ditosos, todos serão ditosos por serem bons. E quem vai banir o mal? Algum espírito de luz vai chegar aqui e vai limpar, vai dividir os bons dos maus e banir? Não. São as nossas próprias escolhas, mais uma vez. E são as escolhas individuais que, somando, viram escolhas coletivas e aí progredimos juntos. E aí existe essa pergunta: é digno de pena aquele que provoca o escândalo, ou, traduzindo, aquele que faz o mal, aquele que toma-se por caminhos tortuosos e acaba não somente prejudicando ele mesmo, mas ao próximo? E sim, porque o escândalo de hoje não ficará impune, pois sobre a ação da lei da causa e do efeito sofrerá o que fez o próximo sofrer. E aí a gente começa a compreender, lá do inferno na frente, que vai ser explicado, que essa punição que muitas pessoas acreditam que vem do alto, do divino, do cosmo, enfim, é causada por nós mesmos. Porque a lei da causa e efeito é uma lei natural. E as leis naturais são as leis de Deus, que são imutáveis. As leis mutáveis são as leis dos homens. As leis naturais são imutáveis. E lembra o que eu falei? Do mesmo instrumento que nós utilizamos para fazer o mal, este mesmo instrumento será nos dado novamente para aprendermos com ele, que é a lei da causa e do efeito. E eu gosto de deixar claro que o mal, como aparece na foto, não é só alguém que está indo assaltar uma casa, fazer um sequestro, assassinar alguém, não é somente aquelas pessoas que são corruptas em grande escala, o escândalo que nós conhecemos, né, pelas redes sociais, pelos jornais, pela mídia. Todos nós, sem exceção de nenhum, carregamos as nossas más tendências. Todos nós. E Deus sabe o que vai no coração de cada um. Podemos nos enganar, podemos enganar a nossa família, os nossos amigos, mas a Deus nós não enganamos. Nem o mentor, porque ele está vendo o que está acontecendo. Pelo menos pela sua tela mental ele está vendo as suas intenções e atitudes. Eu gosto de deixar isso claro porque todas as vezes que nós falamos de assuntos assim, a gente sempre pensa em grandes situações, pessoas causadoras de guerras e tudo aquilo que eu já falei aqui. E nós não pensamos na gente. O que nós estamos fazendo?
Porque o que nós estamos fazendo, por menor que seja na nossa consciência, e lembramos que somos co-criadores, em escala menor, mas nós somos, e já aprendendo a lei da causa e do efeito, sabemos que terão consequências. Ah, mas é aqueles que não sabem. Da mesma forma. Só que para quem sabe, a cobrança é maior, né? Isso aí tem vários livros dizendo, para quem sabe, a cobrança é maior. Então, sempre que estudarmos, a gente tem que olhar para dentro, para a gente. E aí, em relação a isso? Qual é o escândalo que eu estou causando neste momento, para mim e para o próximo? E aquele que causa o escândalo serve de instrumento à providência divina, que utiliza das suas más tendências para aplicar corretivos àqueles que erram no passado, sobre a lei da causa e efeito. E aí a gente vai compreender mais ainda, já sabendo disso, que somos espíritos milenares. Nós temos uma bagagem. Nós já trazemos uma bagagem com a gente de vários aprendizados, de várias quedas, de vários erros. De outra forma, nós não estaríamos aqui hoje, ou agora, neste momento, estudando isso. Provavelmente já estaríamos em Júpiter. Depois eu vou falar um pouquinho de Júpiter. Em mundos superiores. Mas é isso. É compreender que essas ferramentas, o que nós fazemos, também é revertido para aprendizado. Nada é perdido. Nada. Dentro das leis divinas e da natureza, nada é perdido. É tudo reutilizado. Até as energias negativas que propagamos é reutilizada para um bem maior. Então, sabendo que aquilo que nos fez cair vai ser nos dado de novo, talvez em situações diferentes, mas que possamos aprender. Porque causa e efeito é uma lei, e uma lei ela tem que ser cumprida. E decifrando o enigma de cortar os pés e as mãos, que é essa o que mais assusta, né? Quando você lê e não compreende o que o Cristo quis dizer com isso. Porque imagina só, existem ainda culturas, né, religiões que pregam, as mais radicais, as mais extremistas, que pregam esse tipo de coisa, né? O ladrão que roubou, a gente corta a mão, enfim. E pensa só, é o que eu falei lá no começo. Imagine se para tudo que nós fizermos de errado, cortasse a mão, os pés, tirasse os olhos. Era mais fácil já reencarnar sem, né, esses membros e esses órgãos, porque todos nós temos as nossas dívidas, né? Todos nós temos as nossas pendências. Então, o que Jesus quis dizer com cortar as mãos e os pés? É um sentido alegórico. Eu estou falando isso, mas, né, com certeza que vocês já sabem que é um sentido alegórico. Mas é interessante a gente compreender isso, porque Jesus falava por parábolas e alegorias, né? Então, e ele usava os vocabulários que faziam sentido para aquela época. Mas a base do ensinamento transcende as barreiras do tempo, porque a base do ensinamento é moral. Então, sabendo que é um sentido alegórico, seria um absurdo ser tomado ao pé da letra, né? Como eu disse, pensa só, sair cortando as mãos e as pés de todo mundo. Então, significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, todas as nossas más tendências. Vamos conseguir fazer isso de uma vez só? Quando eu digo de uma vez só, é em uma única encarnação? Olha, eu acredito que existem espíritos que se esforçam bastante, muito, né? Que nós temos alguns exemplos aí
Claro que provavelmente eles ainda não têm as suas, ou tiveram suas más tendências, mas que conseguiram o máximo trabalhar nelas. Porém, é um processo gradativo, de paciência, de muita paciência, e de conhecimento, porque a gente só muda aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não aceita, principalmente porque a gente aceita, né? Não é mudado. E aí tem aqui, né, no item 14 desse tema que nós estamos estudando, né, do escândalo, tem uma parte que diz assim, quando, né, os espíritos dizem, quando estiverem cansados, nós estivermos cansados de sofrer do mal, procurarão o remédio do bem. Simples assim. Então, muitas vezes, né, nós temos que chegar ao poço, ao fundo de todos os tipos de problema, para que fiquemos cansados, fiquemos exaustos do que nós estamos fazendo. E aí o remédio simplesmente está no bem. Então, o dia que cansarmos, vamos procurar a solução no bem. E a expressão fogo eterno? Bom, sabendo que Jesus falava por alegorias, isso só pode ser uma alegoria, né? E ao longo dos séculos, nós vimos muitas religiões amedrontarem populações, países com o fogo do inferno. Porque imagina só, você condenado a uma punição eterna no fogo do inferno. Mas, como Jesus falava por alegorias, a gente entende que o fogo do inferno foi um recurso utilizado por Jesus usando palavras conhecidas na época, e que o objetivo é descrever o ponto extremo do sofrimento que padece aquele que pratica o mal. Eu não gosto particularmente de falar pessoas ou espíritos maus. Eu gosto de falar pessoas ou espíritos necessitados, uma questão minha. Porque sim, somos todos necessitados de alguma maneira, em um certo grau. Quando os espíritos colocam Jesus como os médicos dos médicos, é para que compreendamos que o médico ele vem para quem está doente, para quem está necessitado, não para o são. Então, se ele veio para este planeta e para todos nós, porque somos todos doentes, neste processo de melhoria, às vezes tomando um remédio amargo, mas sabendo que o resultado vai ser favorável. E compreendemos, dentro do estudo no Espiritismo, que os Espíritos nos traz, que o inferno, né, esse nome, ou é um adjetivo, né, porque lugar, bom, é causado pela a nossa própria conduta. Podemos estar vivendo um inferno neste momento na nossa vida, na nossa cabeça, pelas nossas condutas. E aí, atraímos e construímos ao nosso redor tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo que nós colocamos como ações, pensamentos, atitude, enfim. E aí desencarnamos, acabamos de nos reconhecer em mundos umbralinos. Ah, então, mas o inferno existe, então. Porque a descrição desses espíritos de mundos umbralinos, para mim, é a descrição do Apocalipse. E aí, se aprofundando nos estudos, compreendemos que nós somos os próprios criadores dessas zonas, dessas áreas, que são tudo emanações mentais. E nos atraímos por isso. Fazemos a egrégora, né? Em volta e acabamos de nos atrair por esses lugares.
E é necessário. São lugares necessários, porque pela nossa imperfeição é que nós construímos estes lugares. E por eles mesmos é que nós vamos aprender. Os espíritos de lá resgatados não são muitas vezes os que pedem ajuda. São aqueles que estão exaustos. Porque muitas vezes pedem ajuda, achando que vão sair daquilo para um lugar melhor, mas o coração ainda está obscuro. Quantos livros de André Luiz, não só de André Luiz, né, tantos outros, que descrevem os espíritos dentro desses mundos umbralinos, quando o resgate chega para alguns e eles vêm atrás, né, enxergam esses pontos de luz, imploram para ir, mas esses irmãos que estão ali resgatando conhecem, conseguem ver dentro do coração desses outros necessitados que não estão prontos ainda. Muitos querem sair de lá porque se sente melhor, porque acham que aquilo ali não são para eles, mas não compreenderam ainda o escândalo que causaram com eles e para com o próximo, e não se arrependeram do fundo do coração. Porque aí quando o arrependimento vem, o cansaço bate, e aí a consciência de que se eu quero um lugar melhor, uma situação, uma oportunidade, eu preciso mudar a minha conduta de pensamento. Porque se eu continuar assim, eu vou continuar onde estão. Então, o ponto extremo do sofrimento, exato, aquilo que eu falei, né, no começo, muitas vezes nós caímos no poço e cavamos mais um pouco, até cansar. Aí cansamos, aí que nós viramos a cabeça um pouquinho para cima e fala, olha, mas tem ali ainda. Tem a parte que eu consigo sair daqui. Vai demandar um esforço, mas eu vou conseguir. E a existência do mal na Terra, por que que Deus então permite? E essa é uma pergunta muito discutida, muito discutida. Porque é tanta coisa que nós vemos todos os dias, em pequenas, médias e grandes escalas. E aí pensamos tanto mal, tanta gente fazendo o que não deve e transformando lugares, destruindo o planeta, destruindo pessoas, destruindo sociedades, culturas. Deus não está vendo isso. E não podemos nem dizer assim, a Deus dará, porque neste caso, se nós não compreendermos, né, as leis divinas, é desesperador. Não faz, né? Não diga Deus dará, porque um mundo assim, onde Deus não está vendo, ele não existe, é desesperador pensar viver em um lugar assim, neste planeta. E não faria um sentido nenhum, né? Passar por tudo que nós passamos desde o nascimento até a morte do corpo físico, e com tantas coisas acontecendo, porque o mal ele não só atinge outras pessoas, ele atinge todos nós. Todos nós. Então por que que Deus permite isso? Em respeito ao nosso livre-arbítrio. Simples assim. Sabemos que Ele nos criou simples e ignorantes. Espíritos simples e ignorantes. Mas aí compreender a essência dessa criação é uma aulinha avançada, que ainda nós não chegamos lá. O que nós sabemos, que nos foi dado a entender, é que nós fomos criados simples e ignorantes, com todas as oportunidades para o progresso. E o livre-arbítrio, as nossas escolhas, os caminhos a seguir. Então, Deus estaria violando o nosso livre-arbítrio se Ele não permitisse as nossas escolhas. E ainda pela nossa
inferioridade moral, acabamos tendo escolhas das quais interferem a nós e ao redor. Imagine todo mundo neste mesmo grau. Acaba atingindo uma sociedade inteira, um país inteiro, um planeta todo. E o sofrimento resultante de maus atos reconduzirá a criatura ao caminho do bem. É aquilo que foi falado, né? Da ferramenta, da causa do efeito. Por esta mesma ferramenta que nós causamos algo conosco ou com os outros, será reutilizada a mesma para nos conduzir ao caminho do bem. E é assim que do mal Deus tira o bem. Pois nada, absolutamente nada é perdido. Tudo é utilizado para o nosso progresso. Extremamente e exatamente tudo. E o processo normal da evolução é esse, através do amor. Parece tão simples, né? Porque quando nós estudamos o processo para a evolução, o que devemos fazer para ser feliz. E é muito engraçado que, se pararmos para pensar, nós sempre buscamos fora, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela pessoa, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz se eu for para essa religião, eu vou ser feliz se eu fazer isso, se eu fazer aquilo. E o erro sempre está no outro, porque aquela pessoa fez isso, olha esse político corrupto, olha esse governador, olha essa pessoa, olha esse meu vizinho, e jamais a gente para pensar em nós. Jamais não. Na maioria das vezes, né? Porque se realmente fosse jamais, a gente ainda estaria no mundo primitivo. Mas nós não paramos para pensar em nós. Nós não paramos para pensar em nós, não em nós da forma egoísta, mas na forma de melhora. E eu? E eu, o que eu estou fazendo? O processo normal da evolução é através do amor que eu posso exercer, que eu posso dar. Não é o outro, não é algo, sou eu. Processo de amor comigo e o reconhecimento das minhas falhas, que entra a humildade. E aí nós começamos a trabalhar. É um processo fácil? Claramente não. Por isso que estamos aqui ainda. Mas temos as oportunidades, quantas forem necessárias. Só que uma hora a gente vai cansar. A gente vai ter que escolher o caminho menos cansativo. Como Jesus disse, meu jugo. Meu fardo é leve e o meu jugo também. Meu jugo é manso e meu fardo é leve. As escolhas fora disso que é pesadas. E quando eu falei de Júpiter, né, é uma coisa que não vou entrar no mérito aqui porque é um outro assunto, né, sobre os planetas do sistema solar que são habitados por espíritos superiores que nós, né? Espíritos encarnados, tá? Não desencarnados. Então, mundos felizes, né? E a Terra é um dos mais atrasados do sistema solar. E na revista, eu tirei aqui para não esquecer, na revista Espírita, que é bem interessante, é bem dinâmico, quem se interessar em conhecer os assuntos, assim, de forma mais dinâmica, né? Porque às vezes é interessante, né, estudar com certeza, né, os livros, mas a revista ela dá um sistema mais dinâmico de aprendizado e interessante também. Então tem várias revistas espíritas. E essa é de 1858, de agosto, e que Kardec fez uma entrevista, né, com o espírito que durou 9 horas de entrevista. E foi pelo médio Victorian Sardou,
Ele até comenta bastante desse médium. E, bom, são várias perguntas, né? Não vou entrar no mérito. Por que que eu tô falando isso? Porque esse espírito, ele tá descrevendo como é que é a vida em Júpiter. Olha que interessante. E ele até faz um desenho nessa sessão mediúnica, descrevendo uma das casas, né? Como é que as casas mais ou menos se parecem em Júpiter. É muito interessante. E aí, tem uma pergunta que Kardec faz, que fala assim, ele pergunta, né, ao espírito: agrada-te a estima em que são tidas as suas obras? Isto te compensa os sofrimentos que suportaste, que no caso, para que esse espírito, né, esteja no mundo feliz, porque ele descreve Júpiter como um mundo feliz, né? Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, tem o de regeneração. Júpiter é um feliz, é um acima na escala, né? Na escala do que Kardec explica dos mundos, né? Da escala moral. E aí, esse espírito dá uma resposta muito interessante que tem muito a ver com isso que a gente estudou. Ele diz assim: que me importam as obras materiais das minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Então, olha a consciência que esse espírito já tem, e claramente por isso ele deve estar no mundo, né, feliz, e ele a permissão, né, para que ele tenha vindo e, né, dessa entrevista, para que nós consigamos compreender que ele fala do trabalho da matéria dele, né, e que provavelmente foi um trabalho árduo. Bom, tem a entrevista inteira, se vocês se interessarem, é muito interessante, mas ele diz: o que me importa? Porque é o sofrimento que me levou. Então, dentro deste capítulo, né, que diz que Deus se utiliza de tudo aquilo que nós fazemos de ruim para o nosso próprio aprendizado, é isso que esse espírito diz. Tudo aquilo, provavelmente, que ele caiu, que ele errou, que ele teve que refazer, e que, com certeza, houve um processo de sofrimento, foi o que o ensinou o processo da evolução. E que, com certeza, foi através do amor. Porque não há outro caminho. E é só um. Não precisamos nem ficar confusos na hora da escolha. Só tem um. Que é através do amor. Conosco, com o próximo, com tudo que nós temos. E que deriva da benevolência, da mansitude, da caridade, e por aí vai. Porque o amor é isso. É exatamente o que Jesus, dentro de palavras que nós temos que estudar para compreender, muitas vezes, as suas passagens, todas elas sem distinção. O resultado é o amor. E o sofrimento é apenas um recurso temporário decorrente do mau proceder do homem, que é o que esse espírito fala. O sofrimento que levou ele, que foi um recurso utilizado para que ele pudesse se elevar e é utilizado para com todos nós, sem exceção. Sem exceção, é utilizado por todos nós, porque ele é um recurso disponível para nós, pelo nosso próprio livre-arbítrio. E aonde que resgatamos as nossas falhas, nossas dívidas, as nossas pendências. E é sempre bom nós olharmos não só para o macro, mas para o micro, como eu falei antes. Olhar para dentro. Às vezes nós sabemos aquilo que tem que ser mudado. Às vezes nós não sabemos. Mas se nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós estamos seguindo o caminho do amor para abater todos esses escândalos já causados antes e agora, sabendo que somos espíritos milenares, compreendendo a existência do passado, sabendo que haverá um futuro,
o único jeito é trabalhar no presente, com as ferramentas que nos são dadas. E é isso que eu queria passar hoje no estudo. Deixa eu parar de share aqui. E vocês podem falar. Podem falar. Estamos só nós. Podem falar bastante. É interessante, né? Quando eu sempre me pego pensando, porque quando nós, geralmente os iniciantes, né? Dentro do espiritismo, na casa espírita, quando nós promovemos os cursos, nós começamos pelo evangelho. E as pessoas, porque o evangelho é mais fácil, é mais simples. As pessoas têm esse pensamento, né? Até desmerece o evangelho. E, na verdade, porque o evangelho é a base. É a base. Então, sem a base, nós não vamos compreender outras coisas, né? Consideradas mais avançadas ou mais científicas. E é um estudo que até mesmo Kardec fala, constante, por isso que existe o evangelho no lar, né? Porque é um estudo que nós precisamos estar constantemente nos lembrando sobre essa cartilha de como proceder, essa cartilha moral dos ensinamentos do Cristo. E claramente, se bem compreendidas, né? Se nós pegarmos o estudo e compreendermos, enfim. Então, é isso, é compreender que nós precisamos ter essa constância, né, da compreensão desses estudos, para que talvez, né, como se diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora entra na cabeça e a gente começa a aplicar. Vocês estão refletindo agora? Fico pensando, né? Toda vez que a gente lê alguma coisa, que eu leio, né? Eu escutei você agora, me chama a refletir o quão grande é a nossa responsabilidade, né? Porque a gente sempre espera que alguém, né? Alguém faça, ou então que as coisas acontecem porque são os outros, né? E Jesus o tempo todo, ele nos chama a nossa responsabilidade. O quanto é importante a gente buscar a reforma íntima através do Evangelho, para que a gente, a partir disso, possa contribuir com o lugar onde a gente vive, né? Com o mundo em que a gente vive. E eu fico pensando em relação ao escândalo, hoje em dia, o quanto um simples comentário na internet, uma coisa que você posta, o quão responsável você sobre o que você postou gera na outra pessoa, né? O sentimento que gera, o pensamento que você gera naquela pessoa. E hoje parece que a gente está numa rede sem fim, né? Uma rede de revolta e ódio tão grande que às vezes sem perceber a pessoa se transforma num agente de escândalo, não é? Porque você está propagando algo que deveria parar em você, se você tivesse consciência, né, daquilo que a gente está aprendendo aqui hoje. O quanto é danoso para você, o quanto você é responsável e o quanto faz mal para as outras pessoas também. Sabe, Dani, você falou uma coisa que é, bom, um ótimo exemplo, que é o que vivemos hoje, né? É o que está aí, e os tais conhecidos haters, né? Que são muito conhecidos que eu digo, não as pessoas que o fazem, mas
o adjetivo que dão, né, para esses comentários ou para esses posts. E eu estava esses dias olhando, eu vi em algum lugar, não sei se apareceu no Fantástico, não sei, acho que foi uma reportagem, mas que eu vi rapidamente um vídeo sobre duas pessoas entrevistadas, né, que decidiram ser entrevistadas, e é interessante que a repórter falou assim, quando nós abrimos o chamado, né, se alguém quisesse ser entrevistado, que não, eles não iam divulgar, né, o nome, o endereço, o rosto da pessoa, enfim. E dois, acho que tudo bem para ser divulgado o rosto, foram dois assim que apareceram o rosto, que não se importaram, e a repórter disse que o que mais impressionou ela foi a quantidade de gente que queria ser entrevistada. A quantidade de gente. Então, vendo a reportagem dessa moça e ela dizendo que ela tinha o prazer, ela se comprazia com a infelicidade daqueles da qual ela comentava as fotos, os vídeos, né, deteriorando a imagem dessa pessoa, falando palavras rudes e dizendo o prazer que ela sentia em relação a isso, né? E é o estudo que nós temos, né, que nós vimos hoje, que é digno, né, de pena, de benevolência, as pessoas claramente. E assistindo a reportagem daquela menina, eu vi que eu tive a certeza maior ainda que nós só vestimos uma matéria, nós não nos diferenciamos no momento do desencarne, porque quantos espíritos não vêm na nossa sessão mediúnica? Quantos? Com o mesmo prazer, um prazer ilusório, claramente, mas com o mesmo prazer de fazer o mal. Quantos irmãos necessitados se comprazem, né, na queda, na tristeza, na agonia do outro? Existem sim os das vinganças, mas e os que fazem realmente pelo puro prazer de fazer, por atrair aquela energia, por se alimentar daquela energia do medo, da raiva, da vingança? Então nós não somos diferentes. E é o que você disse, a nossa responsabilidade é imensa. Não é porque nós não estamos saindo nas capas dos jornais com os escândalos que nós conhecemos, né, que nós não somos responsáveis tão quanto essas que estão. Com uma palavra, uma atitude, até um pensamento que, né, pode emitir para uma outra pessoa, que nós somos responsáveis. E não talvez que isso não acontecesse antes, mas isso está muito mais explícito por causa da tecnologia, o que, por um lado, também fazem as pessoas, aquelas que recebem também, a pararem para pensar. Como eu estou criando os meus filhos, como eu estou com a minha família, com as pessoas que eu posso fazer uma diferença, porque a gente não pode, mesmo que nós, que são pessoas, às vezes as pessoas são muito famosas, claro que elas influenciam, mas não pode mudar todos, né? Porque uma rede social a gente vê uma parte da vida da pessoa mínima, né? O que a pessoa vive no dia a dia nós não sabemos. Então, eu achei um ótimo exemplo que você trouxe, porque é a realidade que nós vivemos, mas essa é a ferramenta utilizada. É quando nós chegarmos no fundo do poço, quando nós chegarmos no extremo da dor, é que aí é que vamos aprender. E os espíritos já nos trazem isso. Tem uma palestra maravilhosa do Haroldo falando disso. E Transição Planetária, se eu não me engano, que eu acho que foi esse livro agora, que o Divaldo psicografou, de É Ismael. no rumo do mundo de regeneração. No rumo de geração, porque tem Transição Planetária, que é uma ótima também, livro do Divaldo, exatamente, que tem a cara de Ismael, e lá ele fala, não é que quando nós vamos chegar como sociedade, e não é o Brasil, é o mundo, nós vamos chegar no extremo da dor, que aí é só aí que nós vamos começar a resgatar aquilo que é necessário seguir o caminho do amor. Nós já começamos esse processo de transição. Por isso que é tantas coisas que nós estamos vendo agora. O Jorge Alahá, vai fazer uma palestra para a gente, agora em outubro, né, da comemoração das nossas 2 casas espíritas, dos 4 anos,
ele tem uma palestra, eu acho que foi também uma que ele deu pra gente, deve estar no nosso canal do YouTube, procura lá o Jorge Alahai, ele fala uma coisa assim que é fantástica e que é verdade, né? Também são informações que são trazidas pelos espíritos, que existe os maus, os ruins e os péssimos para se reencarnar. Então, começou com os maus, começou com os ruins, e agora o processo é com os péssimos. Então, toda a escória possível e imaginável de espíritos que têm essa última chance para se reencarnar estão se reencarnando no planeta. Porém, contrapartida e um balanço, né? Existem muitos espíritos aí já num grau evolutivo maior também, se reencarnando. Porque é mais ou menos assim, acabou, a chance é agora. Qual é o lado que você escolhe? Você quer o lado do trabalho? Aqui vai ter. Do progresso? Aqui vai ter. Se não, é convidado a se retirar. E vai ser o quê? Punido, expulso, fogo eterno? Não. O que você já sabe, o que você aprendeu, vai ser reutilizado em um planeta, em outro estágio inferior da Terra. Porque, como nós aprendemos, Deus se reutiliza deste processo, das nossas próprias ferramentas. Então, é por isso que agora está muito explícito tudo isso, e vai ter muito mais, né? A pandemia veio e vai ter muito mais outras coisas, porque é um processo. E aí é a hora de mostrarmos, né, a nossa responsabilidade com o que aprendemos, a nossa responsabilidade com os estudos e como pessoa, do que falamos, de como nos comportamos, de o que ensinamos, quais são os exemplos que nós damos, porque é o que mais nós aprendemos, né? O Cristo não deixou nada escrito, não saiu escrevendo para ensinar, ele ensinava com as atitudes, com as ações. E é isso que promove a mudança, né? As nossas ações. Então, acho que foi muito bem levantado, Dani, que você falou. Eu fico pensando, né, que é um caminho triste, né, que nós mesmos escolhemos, né, chegar no extremo para sentir a necessidade do bem, né, para aprender o quanto ser bom é bom, né, e quanto fazer o bem é bom. Porque é aquilo quando nós questionamos, né? Mas Deus não está vendo isso. Mas pensa só, algumas pessoas, eu já vi perguntas assim também em palestras. Ah, mas não seria mais fácil se viesse, né, os espíritos superiores e resgatassem todos esses espíritos, esses espíritos necessitados e levassem ele para o aprendizado? Mas aí onde que estaria o mérito do trabalho? Qual é a quantidade dentro desses espíritos, dentro de nós, no nosso meio, que estão prontos para ouvir lá meia dúzia de palavras bonitas e continuar fazendo o que faz? Porque a mudança não é de fora, né? É de dentro para fora. Você falou isso, eu lembrei, né, dos nossos irmãos evangélicos, né, que estão esperando o arrebatamento, né? Jesus retorne para levar a igreja, né? Seria tirando os bons, né? A igreja levando para o céu. Aí você falou isso, eu lembrei, né? Que mérito nós teríamos se assim fosse, Seria mais né? E como é fácil fugir da responsabilidade, né? Porque aí a gente vai deixando para trás tudo aquilo que nós ajudamos a fazer ou a desfazer, né? Porque Deus fez o mundo em perfeição, né? Igual a gente comentou ontem no estudo. E se tudo ocorre hoje, não é culpa do mundo, não é responsabilidade do planeta Terra, é nossa, né? exato. Utilizamos o que nós temos dentro do planeta, das nossas atitudes. É uma responsabilidade grande. Mas, mas aquilo que eu falo, né, até quando nós nos referimos, né, aos nossos irmãos, né, que estudam o Evangelho com um outro ponto de vista, sobre este ponto de vista que você mencionou,
Claro que nós estamos levando em consideração agora aqui a questão do coração, da moral, né? Muitos deles, com certeza, como vários, né? Não precisa ser espírita para ter uma boa conduta. Mas, às vezes não, deles às vezes são muito menos cobrados. A responsabilidade que eu estou falando é quando a gente já tem o conhecimento. Ela aumenta, ela triplica. Até, né, nessa palestra que eu falei do Haroldo, né? Não, do Elahá, ele fala assim, o que tem de umbral, como é que fala? Grupos só para espíritas, está cheio. Fala, meu irmão, você teve uma oportunidade, você estudou, e aí? E aí? Né, o que é que você fez? E aí, o pior ainda de tudo é que esse espírito vai ter consciência do processo, do que está passando. Tem ainda mais ainda, tem um conhecimento do processo. Porque Eurípides Barçanufo, né, que eu fico brincando com o Luiz, que agora é o espírito da vez dele, que ele sempre fala dele. E vai ser uma palestra também, uma história fantástica. E para vocês terem uma noção, né, ele foi João, e ele, encarnado aqui no planeta, né, teve um encontro desdobrado com Jesus, para vocês terem uma noção do nível, né, do nível hierárquico do espírito. E ele conta nesse sonho, né, que vê Jesus chorando e fala, mas mestre, por que choras, né? Por todos aqueles que não te seguem, que não te conhecem. Aí ele, não, eu choro por todos aqueles que me conhecem e que não seguem os meus ensinamentos. Então, nessa história, é uma história verídica, né? Que foi ali, começou ali cair minha ficha da responsabilidade que nós temos. E eu vou dizer, muitas pessoas param de estudar ou se afastam porque não querem enfrentar, né? Enfrentar, eu digo, não só o conhecimento, mas a própria reforma íntima. Ah, não, vamos ficar aqui, não quero saber disso, não. Não é nem questão de espírito, não, é do conhecimento mesmo. Porque saber da existência, né, da vida fora da matéria é só um detalhe da doutrina espírita, é só um detalhe, né? A base é os ensinamentos morais do Cristo. E aí, quando a gente compreende o que o Cristo quis dizer com esses ensinamentos, né, traduz essas palavras, você fala, eu estou sabendo disso, estou fazendo o quê? Aí acham que se afastarem, né, o problema vai diminuir, não. Mas, enfim, é isso, nós estamos nesse processo. Uma vez eu me questionei isso, eu estava à noite lendo aqui, e eu me fiz exatamente essa pergunta em voz alta. Falei assim, Senhor, falei, Jesus, por que a gente tem certo conhecimento e é tão difícil a gente colocar em prática? Aí veio assim na minha mente, calma, ninguém anda mais rápido do que as pernas aguentem. Continua estudando, não para. É que a gente fica com medo, já querendo abraçar com o mundo com duas mãos, falar, vamos virar matéria de Calcutá, mas eu não consigo. Não é assim, gente. Não é, né? É um passinho por vez, né? Quem sabe um dia a gente alcança a Madre Teresa, mas ainda não. Ué, como Cristo diz, né? Vós sois reis, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Se ele diz, está dito. Quando depende da gente, né? Mas se verdade, do esforço de cada um, né? Exatamente. Mas dá uma certa esperança, né, Sueli? A gente vê que tem um futuro que é além, né? Além do que a gente possa imaginar e que só depende de nós. Eu não digo... acho que a gente que... ainda é tão pequeno para imaginar certas coisas, né? Eu não digo nem só esperança, mas a certeza, né? Uhum. Já tendo essa certeza, falo, bom, então, já que basta, né? Não quer dizer que nós sabemos, que temos a certeza, que basta da gente falar, resolvi os nossos problemas. Não, mas nos norteia. E vamos errar, nós vamos. Só que
vai bater a consciência, bater o conhecimento, o reconhecimento, e assim a gente vai andando, né? Vai devagar, calma, né? Como te veio na tua cabeça aqui. Calma aí. Continua que vai. Para não. Não para. Continua estudando. É isso. Bom, eu vou... Olha aí, eu falando e mutando. Eu vou passar para o passe, então. Tá bom? Tá joia. É isso. Deixa eu share aqui. Onde é que eu deixei? Acho que tá aqui. Não, tá aqui. Não. Ai, peraí, que eu fiz uma coisa errada. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Aí trava menos o vídeo. Se vocês não estiverem escutando, só me avisa, tá? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito
e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso. Voltei. Gente, tenha uma boa noite. Obrigada, querida. Deus, obrigado. Boa noite, Su. Boa noite, Cris. Beijo, lindo. Obrigado.